A paz do Senhor, meus irmãos. O versículo que eu irei deixar está no livro de Jeremias, no capítulo 1 e o versículo 6. Quando o Senhor chama Jeremias para o ministério, Jeremias diz: Ei, Senhor, que eu não sei falar, porque sou uma criança. E o Senhor diz que não é bem assim. Irmãos, quando eu vejo Jeremias dizendo isso, temendo o peso do ministério, quando eu vejo Moisés lá naquela sarça ardente, dizendo ao Senhor que era um homem pesado de falar, apesar de algumas pessoas falarem que Moisés era gago, a Bíblia em nenhum momento diz, ele usou esse termo, mas Estervo, servo do Senhor, diz que Moisés era um homem poderoso na palavra. Quando eu vejo alguém afoito, querendo ir para a obra do Senhor, fazer isso, fazer aquilo, sem conhecer o peso da cruz, ou sem ter a devida bagagem espiritual e experimental para aquela obra, só ele é afoito, mas ele talvez não saiba as consequências do peso da cruz. É muito fácil criticar Jeremias, chamá-lo de profeta chorão como que fosse uma coisa boa. Mas a dor e as agruras dos profetas de Deus, nenhum homem hoje quer passar. Os ditos profetas de Deus, de hoje, são pessoas que querem ser aplaudidos. Só dorme em hotéis se tiver estrelas. For um hotel, não dorme em pensão, não dorme em casa de irmãos. Tem que ter um cachê alto, pois ele não prega de graça. Só anda de avião de primeira classe. Os profetas do passado eram profetas de Deus. E não profetas. E não pessoas popes, pessoas que saíam para atrair multidão, como qualquer um outro palestrante secular. Então o peso da responsabilidade do ministério de profeta assustava Jeremias, porque certamente ele já conhecia o significado disso. E não foi por menos. Apesar de ter todas as regalias, né, toda a proteção do rei de Babilônia, porque quando eu falo em Jeremias, e quando eu falo no profeta Ezequiel, eu estou falando em dois profetas contemporâneos. Estou falando em dois profetas que viveram a mesma época em cidades diferentes, mas que todos dois profetizaram contra o rei de Israel, os reis de Israel, né? Porque Deus já o programara, o projeto de Deus já estava decretado que ele se entregasse ao rei de Babilônia. Então todos dois profetizavam isso. Houve até na época uma aparente contradição entre os dois. Eu digo aparente porque aconteceu exatamente o que eles falaram. Um dos dois disse que o rei de Israel iria preso para a Babilônia. Se eu não me engano, Joaquim. Perdão se eu errei, viu? Mas se eu não me engano, o rei Joaquim iria preso para a Babilônia. E esqueça o nome do rei. E o outro disse que ele via a Babilônia. Não sei se foi Zedequias, perdão, se eu não, ou Zedequias ou Joaquim, eu não sei bem assim. Não é que eu não sei, agora é porque eu estou sem óculos, viu? Perdão, perdi meu óculos e até agora não pude comprar outro, fazer outra, porque eu estou sem óculos,
tive que tirar uma foto do texto para ampliar para ler. Então, um disse que o rei iria preso para a Babilônia. E o outro disse que o rei não via a Babilônia. E certo é que todos os dois sofreram muito, porque eles pregavam, eles anunciavam que o povo se entregasse ao rei de Babilônia, pois era um projeto de Deus. E os reis de Israel se enfureceram, jogaram Jeremias no calabouço. Então ele sofreu muito. Só não morreu porque Deus estava com ele. Foi nessa vez que levaram a primeira leva de Israel, que levaram 1000 pessoas ligadas à família real, da vez que foi Sadraque, Mesaque e Abednego, nome ganhado em Babilônia. Mas por que, Juraci? Isso foi uma aparente contradição. Porque, se eu não me engano, é Zedequias mesmo, quando o rei de Israel prendeu, ou quando o rei de Babilônia mandou prender, o general fura os 2 olhos do rei, e ele foi para a Babilônia preso, mas ele não viu Babilônia, porque ele foi com os 2 olhos vazados. Então a vida do profeta de Deus nunca foi fácil. Porque é fácil você atrair multidões, dizendo assim, tá bom, os tempos mudaram, Jesus é amor, e nunca falando da justiça. Jesus nunca menosprezou a palavra de Deus. Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Ele sempre foi taxativo. Jesus sempre foi objetivo, concernente às coisas do Pai. Em nenhum momento ele diz, você pode, não que Deus vai passar a mão. Não, ele disse assim, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Outra hora ele diz, o caminho é estreito e poucos são os que entram por ele. Largo e espaçoso é o mundo, o caminho que leva à perdição. Então nosso objetivo, como os profetas de Deus, como mensageiros da palavra de Deus, é dizer para as pessoas que ainda existe esperança. Mas também dizer para as pessoas que existe um céu e que existe um inferno. Todos os dois são real. E a pergunta, onde é que se encontra o céu e onde é que se encontra o inferno? A resposta é muito simples e objetiva. No final da vida de alguém se encontra o céu ou o inferno. E nisso Deus não interfere. Eu já falei disso ontem. Deus não interfere. É o homem que tem as prerrogativas dadas por Deus para decidir que caminho ele vai seguir, que a continuidade será no céu ou no inferno. Enquanto a vida, ainda hoje eu conversava com um amigo aqui na porta, e eu dizia que a morte é o selo que não tem como ser alterado. Na morte você sela as suas decisões e não há quem consiga mexer mais nisso. Depois da sua morte, não adianta missas, não adianta orações, não adianta nada que venha a fazer, nada que ninguém venha a fazer após o selo das suas atitudes, o selo das suas ações, porque ele fechou os olhos, não há mais como pedir perdão a Deus. Então, ali, no velório, está assinado a vida do indivíduo. Ele assinou o testamento dizendo, ou eu vou ficar com Cristo, ou eu vou sofrer as consequências da vida eterna. No testamento que ele assina com a morte, só tem um desses lados. Ou tem a vida com Cristo, ou a vida sem Cristo. Então pense nisso. Enquanto há vida, há esperança para você. O mundo oferece muitas coisas, mas Jesus já nos prevenira dessas coisas. É certo que tudo vai acontecer. Tudo parece mil maravilhas, tudo parece flores, até um dia que o seu corpo tombar sobre a tumba fria e que olhar para trás
e ver que não tem mais o que ser feito. Então, meu amigo, minha amiga, enquanto há vida, há esperança. Se você tem uma Bíblia, leia. E Jesus Cristo está para voltar a qualquer momento. Todos esses acontecimentos, essas aberrações, as pessoas brincando, zombando de Deus, é a prova de que Ele está voltando. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, e o versículo 37 e 38, ele diz que ainda é um pouquinho de tempo que há de vir virá, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pense nisso.